Shalom, shalom, graça e a paz. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia na presença de Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagem aqui no livro de Mateus, comentado por nós. Nós vamos entrar agora na porção do capítulo 21. E, irmão, tem sido bênção, 21 dias aqui já estudando sobre o livro de Mateus. Eu tenho certeza que a sua visão já está bem diferente daquilo que você via quando lia o livro de Mateus. Então vamos lá? Quando se aproximar de Jerusalém, então Jesus está indo para Jerusalém, chegar a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou-lhes 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está ali adiante, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Despede-a, desprenda e trazei-mo. Se alguém vos disser alguma coisa, respondeu-lhe: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Olha só como que já começa essa porção desse capítulo 21. Vai lá, pega o jumento. Se alguém perguntar, você fala: O Senhor precisa. Irmão, será que as minhas coisas estão à disposição do Senhor? Será que o meu carro está à disposição do Senhor para que quando o Senhor quiser usar, eu falo: Não, pode usar. Será que a minha casa, será que a minha vida, será que o meu dinheiro está à disposição quando o Senhor precisar usar? Sabe? Será que os meus filhos estão à disposição do Senhor quando o Senhor precisar enviar eles para algum lugar? Será que o meu casamento? Será que a minha empresa? Ei, irmão, que o Senhor tenha liberdade para usar quando Ele precisar o seu carro, a sua casa, a sua vida, a sua família. Deixa na mão dele. Nós somos apenas mordomos, irmão. Nós estamos apenas cuidando das coisas. É tudo dele, tudo para ele, tudo por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, irmão. Será que a minha posição diante da sociedade está à disposição de Deus? Minhas habilidades, os meus recursos, meus diplomas, minha profissão, minha habilidade, minha inteligência. Será que está à disposição do Senhor? Pense nisso, irmão. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por profeta. Lá em Zacarias diz assim, Zacarias 9:9: Dizei à filha de Sião: Eis que aí vem o rei, humilde, montando em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então aqui era uma profecia já em Zacarias, irmão, que o rei ia vir humilde, montado numa jumentinha. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão, aqui é a entrada triunfal em Jerusalém, de um rei aguardado, o Messias. Como que ele vem? Estendeu as suas vestes pelo caminho, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pela entrada. E a multidão, tanto as que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem no nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Olha só, eles reconheceram que era um rei, eles reconheceram que era o Messias que estava vindo, mesmo sobre uma jumentinha. Entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: Quem é este? Olha só, a multidão clamava: Este é o profeta de Jesus de Nazaré da Galileia. Eles reconheceram quem era que estava vindo, que era Jesus, o Messias aguardado. Só que eles achavam que Jesus, irmão, eles estavam esperando esse rei, eles estavam esperando esse Messias, eles estavam esperando esse novo rei que vinha governar, vinha trazer uma revolução. E eles achavam que essa reforma que ele ia fazer na nação, aonde que era o primeiro lugar que ele iria? Eles falaram assim: não, vai vir esse rei, vai sentar no trono e vai governar. Ele vai lá na prefeitura e vai mudar, porque esse povo quer cobrar imposto da gente, quer fazer as coisas. Mas por onde ele começa? Qual é o primeiro lugar que ele vai? Olha o versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo. Aonde ele foi? No templo, irmão. Aonde ele vai começar a reforma? Dentro da igreja.
Para onde que ele começa a revolução? Multidão achando que Jesus ia para a prefeitura, mas ele vai ao templo. Por quê? Porque a reforma, irmão, tem que começar primeiro na igreja. E eu não estou falando igreja templo, não. A igreja, eu. Não adianta nada mudar o governo, não adianta nada mudar a prefeitura, não adianta nada mudar os governantes se eu não mudar, irmão. Se eu não for transformado primeiro. Se eu não descobrir, não entender, não viver aquilo que Jesus tem para mim. Olha só, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas. Tinha cambista lá dentro, mano. Por quê? As cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito: a minha casa era chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Então ali existia o quê? Ladrões, irmão. Ladrões do quê? Ladrões de culto. Por quê? Porque eles estavam facilitando o culto. Como, pastor? Eles vendiam pombos. Derrubou as cadeiras que vendiam pombos. O que quer dizer isso, pastor? Irmão, Deus ele se importa quando você se programa para ir para a igreja, cultuar ele, para ir no templo. Quando você tira a sua oferta, aquele dinheiro que não é rasgado, um dinheiro bom, né, um dinheiro bonito. Naquela época, irmão, era os animais que eram levados para ofertar em sacrifício. Então eles pegavam uma pombinha que não tinha machucado, que não tinha doença, uma pombinha bonita, cuidada por eles durante alguns meses, irmão, para que o dia que eles fossem no templo, entregar aquela pomba. Mas agora eles estavam facilitando esse culto, ou seja, não precisa sacrificar tanto não. Vem aqui para a igreja do mesmo jeito, aqui tem. Pode vir, que nós vendemos para você a pombinha ou rolinha. Estavam facilitando o culto, tirando esse momento de você guardar, sabe? De se você se preparar para ir para a igreja. Sabe, quando você ora na sua casa, se prepara, chega na igreja, já chega com poder, unção, só para dividir com os irmãos. Você fala, não, pode vir. Ah, isso aí não, esquenta a cabeça, isso aí não. Vem aqui, nós temos pombinha. Então eles estavam facilitando, mano. E eles também estavam dificultando o culto, por quê? Porque ali dentro, onde era para cultuar, estava cheio de mesa e cadeira. Estava cheio de cambista que trocavam o dinheiro, vendiam por dinheiro, eles vendiam por preços absurdos. Por quê? Porque eles estavam visando lucro. Eles não estavam ali para ajudar o povo a adorar. Não, não, eles queriam ganhar dinheiro. Mano. Esses ladrões, eles queriam ficar rico. Os mercenários. Vieram ele no templo, continuando. Vieram a ele no templo cegos e coxos e o curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas, maravilhavam que Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana, filho de Davi. Indignaram-se porque e perguntaram: ouve o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Olha só o que Jesus fala: vocês nunca leram? Está escrito lá em Salmo 8:2: da boca dos pequeninos, das crianças de peitos, tirastes o perfeito louvor, e deixando-os sair da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus aqui valoriza as crianças. Mais uma vez, das crianças de peito saem o perfeito louvor. Por quê? Porque crianças não têm. Se nós não formos como crianças, irmão, nós não poderemos entrar no reino de Deus. Aí Jesus vai contar uma outra parábola da figueira sem fruto. Versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça de ti fruto, figueira. E a figueira secou imediatamente. A figueira, irmão, representa quem? A liderança religiosa. Aqui Jesus estava usando uma figura de linguagem, fazendo uma comparação, a figueira, aos líderes religiosos da época. Por quê? Porque eles eram cheios de folhas, irmão. O que é isso, pastor? Eles tinham aparência. Os religiosos tinham aparência de crente, sabe? Tinha imagem de cristão, mas por dentro, irmão, eles só eram externo, mas interno. Onde ficam os frutos na árvore? Dentro da árvore, né? O fruto é o quê? O que é um fruto da árvore? Ela para que serve? Para alimentar, não é? Então esses religiosos, eles não alimentam ninguém. Eles só têm folha. Eles parecem, mas não alimentam ninguém. Ninguém é alimentado através deles. Então fruto é aquilo que alimenta os outros. 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se
exclamando: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, se tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, disser: erga-se e te lança no mar, te sucederá. E tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Olha só o que Jesus está falando. Você tem fé. Você coloca a sua confiança. O que é fé? Fé é confiança. Coloca a sua confiança em Deus. Porque só não somente igual foi feito com a figueira, mas se você pedir para esse monte se lançar no mar, será lançado. Ou seja, tudo aquilo que você orar pedindo para Deus, confiando, colocando a sua total confiança nele, ele fará. Tudo é possível que crer. Tudo que você pedir crendo, recebereis. Então, irmão, coloque confiança no Senhor. Acredite. Coloque a sua confiança total em Deus, que vai acontecer. Versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram deles os principais sacerdotes e anciões do povo. Eles queriam pegar Jesus aqui. Eles queriam aqui... olha só o que eles fizeram. Falaram para Jesus: vamos perguntar para ele uma coisa. Com que autoridade, Jesus, você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade, Jesus? Ei, imagine se fosse você, irmão, ou eu, nós. Ei, com que autoridade você está fazendo essas coisas aí? Quem te mandou fazer? Se fosse eu, irmão, eu ia falar: rapaz, Deus mandou eu fazer, eu estou fazendo. Eu sou filho de Deus. Deus me enviou aqui para fazer isso. Mas Jesus não, irmão. Jesus, Deus encarnado, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responder, eu também vou responder vocês. De onde que era o batismo de João? Do céu ou da terra? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, começaram a se conversar entre eles, dizendo: se nós falarmos do céu, então ele vai falar para nós, por que nós não cremos então? Se nós dissermos dos homens, nós iremos padecer na mão dos homens. Por quê? Porque as pessoas tinham como profeta João. Então o que eles fazem? Nós não sabemos, Jesus. Então ele, por sua vez, diz: nem eu vos digo que a autoridade eu faço essas coisas. Olha só que interessante, irmão. Jesus, ele se submeteu a quem? Ao batismo de João. Foi ou não foi? Jesus vai até o rio lá para se batizar e João fala: não, Jesus, você não pode se batizar, eu tenho que ser batizado por você. Ele fala: não, João, tem que cumprir toda a lei, eu vou batizar, você tem que batizar eu. Olha só, Jesus, sendo filho de Deus, se submeteu a uma autoridade. Alguém que veio antes dele. Alguém que estava ali para fazer o papel dele. Será que eu e você, nós somos submissos aos nossos líderes? Aqueles que vieram antes de nós, aos nossos pastores, as pessoas que têm mais tempo de caminhada que nós? Será que eu e você, ou você é igual eu falei? Eu faço isso aqui porque Deus mandou. O Espírito Santo me falou para mim fazer, eu estou fazendo. Ninguém mandou, quem mandou foi Deus. Será que nós temos o coração ensinável, submisso? Que Jesus está ensinando sobre submissão, irmão. Veio alguém antes de mim. Ei, eu estou aqui fazendo aqui porque João Batista veio antes de mim. Ele abriu o caminho para mim. Então eles não queriam, irmão, eles não queriam. Por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Porque eles não queriam o que era certo. Eles queriam o que eles estivessem certo. Por isso que eles começam a indagar Jesus. Eles não queriam saber da verdade, eles queriam que a verdade deles fosse a verdade, não a verdade de Jesus. Eles não queriam se dobrar a verdade de Jesus. Aí aqui Jesus vai entrar numa outra parábola para esses religiosos. No capítulo 28. Só ler na outra Bíblia aqui. Olha só. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Olha só, tem 2 filhos. O primeiro filho, quem que é? O primeiro respondeu. O que o primeiro respondeu? Que não. Depois se arrependeu e foi. Quem que são esses? São os pecadores. Aqueles que não queriam saber da lei. Que eram os publicanos e as prostitutas. Eles têm um discurso ruim. Não, nós não queremos obedecer. Mas depois eles se arrependem e obedecem.
E o segundo filho era quem? Os religiosos. Sim, Jesus, sim. Nossa, ó, nós estamos aqui cumprindo a lei. Os principais sacerdotes, anciões, eles têm um discurso bom, lindo. Não, nós vamos sim, Jesus. Só que eles estão cheios de orgulhos e eu desobedecem. Não vai. Então, irmão, não adianta nada eu falar bonito, eu ter um discurso lindo, mas eu não ser obediente. Não, porque eu tenho a teologia. Que adianta você ter teologia e não obedece a Deus? Não, porque eu fiz o curso teólogo. Mas você obedece a Deus? Olha só, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus disse, digo-lhe a verdade. Os publicanos e as prostitutas, olha só, estão entrando antes de vocês no reino, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês ainda não se arrependem e não creem. Ou seja, Jesus está falando, vocês não estão fazendo, cara. Vocês não veem. Eu estou aqui com vocês, e vocês não estão crendo ainda. Que nós não sejamos esses incrédulos, irmão. Versículo 33. Aí Jesus vai falar outra parábola. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Opa, um dono de casa, um dono do terreno. Quem é esse? Deus. Plantou uma vinha. Vinha é quem? Israel. Cercou-a de um sebe, construiu nela um lagar, né? Um lugar de fazer uva, ou suco, vinho. Edificou também uma torre, ou seja, vigia. E arrendou a uns lavradores. Quem são os lavradores? Os líderes espirituais da época, né, de Israel. E depois se ausentou do país. E ao tempo da colheita ele enviou seus servos. Quem são os servos? Os profetas do Antigo Testamento. Para receber dos frutos que tocavam. E os lavradores agarraram os servos, espancaram um a um, mataram alguns e outros apedrejaram. Olha só, os servos são quem? Os profetas. Não foi isso que aconteceu com os profetas? Alguns foram mortos, outros foram apedrejados, outros foram maltratados? Todos foram. Todos os profetas foram maltratados, mártires. Olha só, enviou também ali outros servos maiores que eles, mas da mesma sorte fizeram isso também, mataram, maltrataram. E por último, 37, enviou seu próprio filho dizendo, a meu filho respeitarão. Quem que é esse filho? Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e pegar a sua herança. E agarraram, lançaram fora da vinha, ou seja, tiraram para fora de Israel e o mataram. Mataram Jesus fora de Israel, não foi Israel que mataram Jesus. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará esses lavradores? Aí ele faz uma pergunta. E eles mesmos vão dar a resposta, irmão. Responderam-lhes, fará para perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. Olha só, apareceu agora outros lavradores. Eles mesmos estão profetizando que lhe remeterá frutos no seu tempo devido. Quem são esses outros lavradores, irmão? A igreja, Israel e os gentios, nós. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras? A pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118, 22. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz o quê? Respectivos frutos. Ou seja, irmão, Jesus quer lucro. Jesus quer lucro. Tudo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre qual ela cairá ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles, que falava. Jesus, enquanto buscavam prendê-lo, temeram a multidão, porque eles consideravam como profeta. Então eles ficaram com medo, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. E escutando isso aí, eles ficaram, meu Deus, olha só que Jesus está falando de nós. Nós o rejeitamos. Nós não demos frutos. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma nova construção, novos lavradores. Que somos nós, irmão. Um novo povo, um novo templo, uma nova casa. O dono da vinha, ele vai vir. Ele vai voltar, Jesus vai voltar a buscar, para procurar frutos na vinha, para buscar os lucros. E o que eu e você teremos para mostrar, irmão? Será que eu e você somos demanda ou nós somos lucro no reino de Deus? O que é isso, pastor? Lucro, irmão, você está produzindo para o reino? Você está desenvolvendo seu chamado?
Você está desenvolvendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Você está dando lucro para o reino? Você faz parte da demanda. Que todo mundo tem que cuidar de você, todo mundo tem que discipular você, todo mundo tem que carregar você. Você é um dodóizinho que não discipula ninguém, não cuida de ninguém, não ora por ninguém, não visita ninguém. Será que nós somos demanda? Não tem problema nenhum em ser demanda, irmão. Durante um tempo, na verdade, o cuidado sempre vai haver. Sempre vai haver. Por mais que você seja um pastor, um apóstolo, vai sempre ter alguém cuidando de você. Mas e você, está cuidando de alguém? Você está cuidando de alguém? Você está se dedicando a discipular alguém, ensinar alguém aquilo que você tem aprendido? Será que eu e você, irmão, estamos expandindo o reino? Espalhando? Por causa de mim e de você, pessoas têm sido cuidadas? Ou será que nós só trazemos problemas para o reino? Será que nós temos só ser cuidado? O juízo vai vir de novo, irmão. Jesus vai vir como leão, como juiz. Ele vai querer o lucro. Será que eu e você, como nós temos feito? O que nós temos feito com aquilo que Deus fez? Que Deus possa te encontrar, irmão, sendo produtivo no reino, dando lucro. Eu creio que essa palavra veio falar ao seu coração, assim como falou a minha. Que nós possamos produzir mais, sempre mais. Que nós não possamos não parar de dar frutos. Não pare de dar frutos. Não pare de discipular alguém, ensinar alguém, ler versículo para alguém na internet, irmão. Coloca na internet aí um versículo bíblico. Declare sobre a vida de pessoas, profetize bênçãos na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos, Pai, que nós possamos dar lucro para o teu reino, Pai. Guarda a vida de cada um, abençoa, prospera. Que nós possamos, Pai, viver, Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. No nome de Jesus eu oro, abençoando a vida de cada um. Amém e amém. Deus te abençoe.